Olá, gente. Tudo bem? Eu adorei a figura, Felipe. Gente, vamos colocar aí o nome de vocês, tá? No chat, por favor. Vamos só esperar alguns minutinhos o pessoal terminar de chegar. Deve estar vindo da outra aula, né? Cada semana vocês estão com uma figura diferente. Emanuele tá com a figurinha bonitinha, hein, Emanuele? Bom dia, Brian. Hoje você não foi o primeiro a chegar na sala, tá vendo? Eu acho que tá pedindo senha agora, né? Eu sei, tá bonita. Estilosa. Vocês tiveram aula de quê? Antes de mim? Ah, da Hannah? Ah, já acabou lá, né? É, sono. Pô, sono 11h53 da manhã, Emanuele. Que isso? Entendi, Brian. Aí esse período aí a Emanuele vai ter um soninho, né? Ai, Jesus, tadinha. Espero que não durma na minha aula, né? Vou torcer para que isso não aconteça. Então tá bom. Cadê esse povo que não chega, minha gente? É só nós três mesmo? Quer dizer, nós quatro? É, esse pessoal tá demorando a chegar. Tá bom. Dá um puxão de orelha neles lá, Emanuele. Ó, o Bruno já apareceu. Bem-vindo, Bruno. Esquece de colocar seu nome completo, por favor. Aí depois, em off, eu atualizo lá a agenda. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês logo, tá? Para poder dar sequência. Nosso último encontro, eu estava terminando de passar a matéria nova. Falta só mais um pedacinho. Opa, não é isso. É isso aqui. Nós falamos sobre equações polinomiais, né? Aí falamos sobre o teorema de decomposição de fatores em relação à consequência. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre multiplicidade de uma raiz. Então vamos lá, vamos começar? O pessoal que for chegando, eles vão colocando o nomezinho de vocês, deles. Vou só ativar aqui o chat para mim, para poder ter acesso, se vocês tiverem dúvida ou não, tá? Então vamos lá, olha. As raízes de uma equação algébrica podem ou não ser todas distintas, tá? Então as raízes. As raízes aqui é a resposta, lembra? Por exemplo, aqui, ó, deixa eu só voltar no slide anterior, só para a gente poder recordar. Aqui, ó, a raiz dessa equação, né? Polinomial. Como que a gente faz? Iguala isso aqui a zero. Deixa eu só anotar aqui. 4x menos 12. P de x. Então, a gente tem assim. Vai, meu filho. Não mudou a tela? Ah, tá. Tá mais lento do que eu. Então, a gente tem P de x é igual a 4x menos 12. Para a gente resolver isso aqui, a gente vai igualar a zero. Igual a zero. É uma equação do primeiro grau, então é super simples de fazer. Letra para um lado,
número para o outro, né? E aí eu tenho x é igual a 12 dividido por 4. Logo, x é igual a 3. Então, essa é a raiz desta equação. Mas o que ele nos fala lá? A gente vai voltar para lá agora. As raízes de uma equação algébrica podem ou não ser todas distintas. Ou seja, a resposta, né? Que no caso aqui é a raiz, é o que a gente vai determinar lá, né? Que o y é igual a zero, né? P de x é f de x. F de x é quem? É o nosso y. Não é isso que a gente viu lá, mas lá no passado. Então eu estou dizendo que o y é zero e o x é o que eu estou encontrando no resultado. Nesse caso da equação que a gente passou de 4x menos 12, o resultado é igual a 3. Então, a raiz, ali só tem como a equação do primeiro grau, só vou ter uma raiz. Uma equação do segundo grau, eu vou ter duas raízes. Aí ele está falando que eu posso ter distintas ou não. Aí, por que isso? Essa afirmação. Lembra quando a gente estuda a equação do segundo grau? O Bhaskara, especificamente o delta, olha só, fui lá, equação do segundo grau, depois lá o delta, né? E a gente viu que no delta eu tenho 3 possibilidades. Isso nos números reais, tá? A gente aprendeu lá no 9º ano. Primeira situação, o delta é igual a zero. Quando o delta for igual a zero, o que vai acontecer com a resposta? Com o valor de x, com a raiz de x? Eu tenho duas raízes o quê? Iguais. Não é isso? Quando o meu delta for menor que zero, por exemplo, raiz de menos 4, a gente viu naquela ocasião que não tinha raiz nos números dos reais. Só que hoje, né, pessoas mais aprimoradas, vocês sabem que tem resultado por causa dos números dos complexos, ok? E eu posso ter dois valores aí diferentes, ok? E eu tenho quando a minha raiz, né, o meu delta, for maior que zero. Então, quando ele for maior que zero, eu tenho valores diferentes para o resultado do x, para a raiz de x. Tá? Então, essa afirmativa aqui dessa primeira frase, ela fala justamente isso, que as raízes de uma equação algébrica podem ou não ser de todas distintas. Distintas quer dizer diferente. Ela pode ser diferente ou não, tá? Caso a equação tenha duas raízes iguais, dizemos que essa raiz tem multiplicidade 2. Ou que a raiz ela é dupla. Então, esse termo só vai ser usado quando as raízes forem iguais. Se tiver 3 raízes diferentes, dizemos que a raiz é de multiplicidade 3. Ou é uma raiz tripla. E assim por diante. Tá? Então, a multiplicidade aí está dizendo que são a igualdade, né? Quando a resposta for iguais, tá? Resumindo, é isso. Quando um número é raiz de uma equação algébrica apenas uma vez, dizemos que é uma raiz simples. É o que é o nosso exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui é de uma raiz simples. Eu só tive uma resposta. Mas isso só vai acontecer na equação do primeiro grau. Quando for equação do segundo grau, posso ter uma multiplicidade 2. Não posso? Então, na verdade, o que a gente... Ih, eu tirei aqui minha tela. O que a gente pode acontecer? O que acontece aqui? Tá? O que ele está dizendo, essa multiplicidade de raiz aqui? Nada mais é do que como tratar a minha resposta. Tá, gente? Opa, alguém no chat? Ah, tá. É o Brian. Lembrando aqui, é o senhor Gustavo, por gentileza, colocar seu nome completo. Tá? Então, a multiplicidade de uma raiz refere-se justamente ao resultado, se são iguais ou não. E só vai se tratar como esse termo multiplicidade quando a resposta, quando as raízes forem iguais, tá? Oi, Bruno, fala. Bruno? Eu tô falando, mas tô prestando atenção no chat, gente.
Isso aí, Bruno. A raiz de uma equação significa que você realmente por uma na raiz ou é o resultado de x. Sim, é o resultado de x, tá? Isso no resultado de x, numa equação do primeiro grau, quando a gente iguala a zero. Na equação do segundo grau, a gente iguala a zero também para resolver. Então, no final, a gente acaba encontrando x1, x2, né? E esses x1 e x2 são, de fato, a raiz daquela equação do segundo grau. Posso dizer, sim, que é o resultado, tá? Mais alguma dúvida, gente? Beleza. Então, a gente tem aqui, ó. Vamos aqui para os exemplos. Uma equação do terceiro grau. Por que eu sei isso? Do meu grau do polinômio. Olha quanta informação a gente vem acumulando e agora a gente vai colocando em prática. Lembra que eu falei que assim, tem muita teoria, né, muita coisa assim obscura, né, na forma de entendimento, mas na prática se torna muito mais fácil, né? Uma coisa que você já vem fazendo e agora a gente está dando nomes, termos para isso. Então, eu tenho uma equação aqui do terceiro grau, aonde x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 9x é igual a zero. Então, se eu resolver isso aqui, foi o que o Bruno falou. A minha missão é o quê? Achar aqui, né, o valor de x? O valor do x aqui vai ser as minhas raízes, tá? E aí, resolvendo isso aqui, como que resolve isso, gente? É uma equação que está ao cubo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar em evidência, né? Fatorar isso. Olha aí, a gente viu isso na teoria aqui, ó, essa semana, né? E fatorando, ou seja, reescrevendo essa equação, eu tenho isso aqui. X que multiplica o quadrado de x mais 3, tá? Se eu resolver isso aqui e depois o resultado multiplicar com x, eu vou ter esse resultado, tá bom? E aqui, ó, uma das raízes, nesse caso aqui, vai ser igual a zero. Por quê? Se eu pegar esse x aqui, passar para o outro lado, ele vai dividir, não vai? Então, zero dividido por x vai dar zero. Então, a primeira raiz é zero. Desta equação aqui, tá? E depois disso, eu vou fazer o quê? Eu vou resolver. X mais 3 ao quadrado igual a zero. Aí a gente vai desmembrar isso aqui, né? Tá até aqui, ó. E a gente vai resolver a equação do segundo grau, que vai sair daqui, ó, desse parênteses aqui, né? Desse parênteses aqui. Então, ele fala o seguinte, que possui zero como raiz simples e menos 3 como raiz dupla, ou multiplicidade, tá? 2. Então, eu vou ter duas raízes com o mesmo valor de menos 3 e uma raiz zero. Então, eu vou ter uma raiz simples, é isso que ele está dizendo, tá? E duas raízes de multiplicidade, 2, ou uma raiz dupla, tá? Com um valor igual a 3, a menos 3. Então, esse aqui é o resultado. Só que para chegar aqui, eu tenho que resolver, tá? Só que aqui a gente está vendo isso aqui, ó. O que me interessa é isso aqui, que vocês entendam isso. Porque o processo, a resolução desta equação, vocês sabem fazer, tá? Tranquilo, galera? Alguma dúvida em relação a isso? Coloquem aí, por favor. Ou então vocês podem falar, não tem problema. Tá claro? Gustavo que chegou no meio do caminho, tá claro, Gustavo? Emanuele falou que tá tranquilo, gente. Brian tá claro. Deixa eu ver mais quem tá na sala. Gustavo não responde, ele deve estar só logado. Então, beleza. Gente, Bruno não, Felipe Cavalcante, tranquilo, beleza? Ó, gostei dessa figurinha, Bruno. Então, vamos lá, gente. Então, vamos para os exercícios, tá?
Então, eu tenho esses exercícios aqui. Vamos fazer um pouquinho exercício para a gente praticar, tá? Pretendo... Ah, Gustavo desconectado. Muito bem, Gustavo. Coloca o seu nome completo, por gentileza. Olha só, gente. O exercício de hoje é esse aqui. Deixa eu ver o horário aqui, que eu quero corrigir isso aqui ainda hoje, tá? São 12h07. Nossa aula termina 12h30. Quando for 12h20, a gente começa a corrigir. Beleza? Deixa eu anotar aqui. 12h20, a gente começa a corrigir. Então, vamos lá. Só tem só essa tela aqui para vocês fazerem. Lembrando que todos os exercícios devem constar no caderno, tá? Inclusive, a parte teórica. Ah, obrigada, Gustavo. Você é um chuchuzinho. Cadê Milena falar nisso? Ai, Jesus. Dormir nessa hora? Tudo bem, né? Vai lá. Isso é muito grave, hein, Gustavo? Desaparecida, tá maluco? Vamos lá, gente. Vamos tentar fazer os exercícios, tá? Olha, a primeira questão aí, ó, está x à quarta. Alguém lembra como resolver isso aí? É uma biquadrada. Primeiro passo, eu vou associar aí esse x à quarta aí a alguma letra, ao quadrado. Aí eu vou resolver, vai virar uma equação do segundo grau. E aí depois disso, pode ser o y, não tem problema. Tá, Bruno? E aí depois disso eu volto, né, com os resultados, para encontrar o x à quarta. Isso. E aí vai resolver, né? E aí no final vocês vão ter 4 respostas, tá? Na biquadrada. Que no caso aqui é o x à quarta. No x ao cubo eu vou encontrar 3 respostas, né? E assim vai fazendo. Tá bom? Qualquer dúvida é só colocar aí. Tá tranquilo, gente? Qualquer coisa falem, tá? Tô aqui à disposição de vocês. Tá bom, Brian. É que eu sou um pouco carente, eu gosto de atenção, entendeu? Vocês quase não falam, então tem que ficar perturbando. Então tá, né? Tá dizendo que você é quietinho.
Faltam 8 minutos, tá? Já podemos corrigir, galera? Sei que faltam 4 minutos, né? Mas nosso tempo é precioso. Bom dia, equipe. Peço a vocês orações para a mãe do nosso querido Aluninho Pedro. O pai dele ontem foi assassinado, policial civil, que foi assassinado na Zona Oeste. É o pai do nosso querido Aluninho Pedro, que foi da tia Andréia, tá? Gente, a mãe está desolada.
E aí, gente, estou conseguindo fazer? Coloquem aí, por favor. Vamos lá, gente, vamos corrigir? Olha só, questão número 1, a biquadrada, né? Por que eu sei disso? Eu tenho aqui, ó, um valorzinho de 1,4, né? Vamos lá, como a gente faz isso? Primeira coisa, é o que o Bruno colocou ali, né? Vou associar x ao quadrado a alguma letra. Geralmente a gente usa o y, né? O y e o x são bem usuais, né? Mas não quer dizer que a gente possa ficar preso nessas duas letras, tá, gente? Podemos usar outras, não tem problema nenhum. E aí, ó, afirmando que x ao quadrado é igual a y, no caso, eu vou voltar na equação da biquadrada, né? Substituo os valores e aí eu acho essa nova equação. Aí eu transformo ela em uma equação quadrada, né? Já está conhecida por nós. Faz normalmente o processo, Bhaskara, né? E aí eu acho dois valores. Só que é biquadrada, então a gente tem que voltar e substituir o valor de y e achar o valorzinho aqui do x. E aí a gente acha aqui, ó, esses valores, tá? Ó, pode dar um valor negativo agora, hein? Se a gente está trabalhando com os números complexos, não tem problema. E aí, por fim, a gente acha 4 valores como resposta. Olha, aqui e aqui. Beleza? Tranquilo? Dúvida em relação a essa questão, galera? Brian, você estava tentando fazer, e aí? Acertaram? Ou não acertaram? Errou? Tá, na questão número 2,
Eu vou colocar em evidência, como eu falei para vocês, ó, um exemplo lá atrás, né? Uma das raízes sempre vai ser zero. Acho aqui, ó, isso aqui é igual a zero, então é uma equação de segundo grau. Resolvo meu Bhaskara normal e acho os 3 valores. Tranquilo também, né? Alguém tem alguma pergunta a fazer em relação a esses 2 processos aqui? Tem alguma coisa que foi diferente, que foi colocado? Porque que são conceitos que vocês deveriam trazer de lá de trás, tá? A forma de como resolver. Na questão número 3, sabendo que 2 é a raiz da equação x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 5x mais c igual a zero, determinar o seu conjunto solução. Então, ele está afirmando que 2 é a raiz da equação. A gente já viu no passado que a gente iguala a zero e acha o valor de x, né? Que esse resultado é o valor da raiz. Então, se ele está me dizendo aqui, está me afirmando que 2 é a raiz dessa equação, então eu já posso substituir onde eu tenho x por 2. E aí eu acho o valor de c, né? Ó, olha aí. O valorzinho de c é menos 6. O que eu fiz aqui? Onde eu tenho 2, né? 2 é na raiz. A raiz é um x, então eu vou substituir aqui. Vira isso aqui, melhorando isto aqui. Então, c é igual a 2. Tá? Então, a equação, na verdade, é essa aqui. Aí nós vamos encontrar lá a equação. Tá? Isso aqui foi usado um daqueles métodos lá que foi apresentado anteriormente. Mas vocês podem fatorar, né? Fazer da forma tradicional, não tem problema, tá? Ó, aqui ele usou aqui, ó, o Fini, que são os coeficientes, lembra? Nós vimos isso no passado. E aqui a gente acha o 2, né, que já está aqui, e a gente acha as 2 raízes, tá? Lembrando, isso aqui foi o método que foi utilizado, tá bom? O que poderia fazer aqui também? Poderia colocar em evidência, né? Trabalhar a equação do segundo grau e achar lá os resultados, tá? Vamos para o próximo? Ó, número 4. Escreva o polinômio de p de x e as raízes menos 1, tem uma vírgula aqui, ó, 2 mais i e 2 menos i. Tal que p de x, ou seja, p de 2 é igual a 9. Olha aqui como vai ficar. Foi utilizado o teorema da decomposição de fatores, tá? Aonde o p de x é igual a n, que vai multiplicar, olha, x menos 1, que é esse cara aqui, tá vendo? Que vai multiplicar x menos 2 mais i, que é esse carinha aqui, e x menos 2 menos i, que é esse cara aqui. E aí, melhorando isso aqui, ó, tenho aqui, melhorando um pouco mais, que ainda é multiplicação, e achei essa multiplicação aqui, esse polinômio aqui ao cubo. E aí, sim, quem vai ser quem aqui? Olha só. A gente vai achar o AN. Ele fala que P de x, ou seja, P de 2, então onde eu tenho x eu vou colocar o número 2, tá aqui. E vou igualar isso aqui a um 9. E aí eu acho AN, tá? Nesse caso aqui o AN vai ser 3. Tranquilinho esse? Esse é um polinômio aqui de terceira ordem, né? Olha aí, ó. E para finalizar, né, 3. O AN a gente descobriu que é 3. Então, eu substituo aqui, ó, volto para esse ponto aqui e faço a multiplicação e acho quem é o polinômio, tá? Isso aqui a gente está usando a teoria colocando na prática,
Então, para eu achar um polinômio, né, eu tenho que fazer esse passo a passo aqui. O teorema de decomposição de fatores vai nos ajudar. Que a gente viu na nossa última aula. Questão número 5. Há dúvida, gente, em relação a isso? Vocês querem fazer alguma pergunta? Tá tranquilo? Vou para a questão 5, tá? Então, já que ninguém falou nada. Determine o polinômio terceiro grau de P, que as raízes 2, menos 2 mais 2i e menos 2 menos 2i, dado que P de menos 2 é igual a menos 48. Então, praticamente, a gente vai usar a mesma regra anterior, né? Ó. Lembrando que esse 2 aqui é esse 2 aqui, isso aqui é isso, e esse aqui é isso aqui. Da onde que eu tirei isso aqui? Da fórmula. Existe uma fórmula, tá? Essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui. É essa fórmula aqui que a gente está usando lá. Beleza? Teorema da decomposição de fatores. Então, vamos lá, vamos voltar para lá. Aí eu achei A de N igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 16. Agora a gente vai associar, né, com essa partezinha aqui, tá? Melhorando, eu tenho A de N igual a 3. Volto para cá, faço a multiplicação e acho o meu polinômio correspondente. Tranquilo? Galera, alguém tem alguma coisa a colocar nesses minutos finais? Bem, estarei encerrando então, tá? Nosso encontro. Semana que vem nós voltamos. E aí a gente vai dar sequência aí, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima, tá? Tchau, galera. Fiquem com Deus, tá?